Olá, bem-vindos a mais uma edição especial do programa Formação em Debate. Neste programa falamos sobre o tema gravidez na adolescência, dúvidas e limitações, com a presença de Regina Figueiredo, ela que é socióloga, sanitarista, pesquisadora científica e coordenadora de projetos em saúde sexual e reprodutiva do Instituto de Saúde. Você confere agora as perguntas que foram respondidas nas duas edições. Regina, ela pergunta o seguinte: qual que é a importância de realizar o atendimento da saúde sexual do adolescente hoje? Olha, é fundamental. Primeiro porque entre as questões que acometem as meninas adolescentes, a maioria é no campo da saúde sexual e reprodutiva, gestação, partos e abortos, né? Você tem o crescimento das DSTs, né, inclusive do HPV, e porque também nós temos os meninos que são pais, muitas vezes sem planejar. Então, falar de saúde sexual e reprodutiva é falar de um campo muito importante que, às vezes, é responsável por 1/4 das gestações do país. Olha só, então a gente tem muito que conversar hoje. Muito que conversar. Marília, obrigada, viu, pelo envio da sua dúvida, participando aqui do Formação em Debate. Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Agora é a vez da Vânia Gonzalo. Ela quer saber quais os principais fatores para a gravidez na adolescência. Vânia, nós temos um fator principal que é o fator histórico, né? Que é esse preconceito de se falar de sexualidade e da prática sexual da menina adolescente. Eu diria que esse é o principal fator que facilita essa gravidez na adolescência. E aí tem a nossa responsabilidade como poder público de estar mediando e fornecendo, né, assistência para que essas meninas e meninos passem pela adolescência sem engravidar. Então seria assistência contraceptiva que o poder público tem que dar. É o nosso papel. É o nosso papel. Vânia, também quero agradecer aí a sua contribuição, viu? Vamos lá que tem muita pergunta para a gente responder hoje. Mais algum ponto que você queira reforçar? Eu sempre brinco que é assim como a gente quer que as crianças brinquem, né? E elas passem pela infância quebrando o mínimo de braços e pernas, a gente sabe que a média de início da vida sexual no Brasil é 15 anos. Então, a gente quer que os adolescentes passem pela adolescência sem ter resquícios de gravidez não planejada ou de DSTs nessa faixa que eles vão iniciar a vida sexual, porque eles vão iniciar a vida sexual. Ou seja, respeitar cada fase. Respeitar a fase e dar o aparato, porque nós somos adultos e o poder público tem um compromisso fundamental, principalmente com as populações mais pobres. É isso aí. Vamos lá então, gente. Vamos para a próxima questão do dia. Essa veio pelo WhatsApp, a pessoa não se identificou. O final do telefone é 8294. A pessoa pergunta o seguinte: por que se fala tanto da complexidade desse tipo de gravidez e também de que é um problema de saúde pública? Então, porque culturalmente as pessoas acreditam que isso é da esfera das famílias, é da esfera privada. E isso é um grande engano, porque grande parte dos problemas, né, sociais estão ligados à reprodução dessas meninas que engravidam e desses meninos que não planejam a sua gravidez. Isso acomete as populações mais pobres, né? Por isso que a gente fala, é um fator social, cultural, mas que o poder público tem um fator de interferência, principalmente nas famílias carentes, né? E isso deveria ser feito na escola, no posto de saúde, não é? Porque você esperar que uma mãe que tem menos escolaridade do que a filha tem hoje em dia, seja obrigada dessa instrução, fica meio contraditório. Ela mesma foi uma mãe adolescente. Então, enquanto o Estado não intervir com cultura, e a cultura ali vai ser de serviços públicos e assistência, não vai haver mudança nessas famílias. Quando a gente fala em complexidade desse tipo de gravidez, a gente precisa entender também que a gente não está falando dos riscos da gestação, da questão da saúde do adolescente, a gente também tem que pensar na questão social, né? Isso. Que às vezes ela já tem escolaridade mais baixa. Isso. E essa gravidez vai ainda tirar ela da escola. Exatamente. Ela sai da escola, muitas vezes ela fica recriminada na família, discriminada na sociedade, que é muito machista, o menino não, ele sai como um vantajoso, né? E depois ela vai ter uma geração de renda muito baixa, né?
porque ela tem pouca escolaridade, tende a separar ou nem ficar junto desse parceiro e vai ser uma chefe de família feminina de baixa renda. Então vamos lá, gente. Então, só para claro, completar, fica à vontade, é o interesse Regina, de toda a sociedade trabalhar com isso. E não culpá-las e nem culpar suas mães, né? Eu sempre coloco isso. Só culpar também não resolve o problema, Nada, né? nada. Não resolve. Nada. Por isso é preciso pôr a mão na massa. Isso. Então vamos lá. A próxima dúvida também veio pelo WhatsApp, final do telefone 5691. Como combater as doenças sexualmente transmissíveis entre os adolescentes? Eu diria que é fazendo muita conversa, muita discussão, grupos educativos, sensibilizando, mostrando dados regionais para eles, ensinando o uso do preservativo e, fundamentalmente, recebendo eles com um sorriso daqui a aqui, nos serviços, toda vez que eles pegam preservativos e também não esquecer da vacinação de HPV e das hepatites B, né? Da hepatite B, que também é uma DST, né? Você acha que falta um pouco dessa questão do receber, do acolher? Sim, porque como a sociedade é bastante preconceituosa com o início da vida sexual, principalmente das meninas, existe um intervalo que elas iniciam a vida sexual, a família só fica sabendo 2 anos depois. Então, ela tende a esconder da família. E o serviço não pode vincular o atendimento dela à família. Então, toda vez que ela vem sozinha, a gente tem que acolher e entender que a gente está cobrindo esse intervalo, né? Que ela estará em risco e se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Né? E, portanto, é fundamental estar trazendo eles para nossas relações e vinculando eles com o serviço. Então, vamos lá, gente. Vamos ser bem acolhedor, vamos fazer esse papel, vamos cobrir esse intervalo de 2 anos aí, que às vezes pode ser até mais, né? Eu sempre brinco, você atende bem e vai esvaziar a fila do pré-natal e o pessoal vai passar para a fila da contracepção, né? Vai ser um pessoal que vai usar camisinha ou vai aderir a outros métodos, normalmente os hormonais. E isso vai melhorar a vida de todo mundo e a médio prazo a nós, dos trabalhadores de saúde, que temos uma demanda que chega a 80% das gestações não planejadas. Olha só, é um número muito alto. Muito alto, muito alto. E não adianta recriminar os adolescentes, porque isso também acontece com as mulheres adultas. Então, na verdade, as pessoas se esquecem, né, e ficam culpabilizando os adolescentes por coisas que são falhas e enganos, né, ou relapsos que muitas vezes a gente faz também. É isso aí. Bom, vamos lá, que tem muitas questões para a gente abordar. O Adalberto Pedroso também participa com a gente hoje e ele questiona como fica a questão da necessidade de autorização de responsáveis para atender adolescentes. Isso é fundamental, gente, porque nós precisamos entender que nossa geração foi criada no Código do Menor. Não podemos usar nossa experiência de referência. Essa geração está sobre a orientação do ECA e o ECA é muito claro. O adolescente tem direito, é um sujeito de direitos de prevenção e saúde igualitária. Então, o Ministério da Saúde tem todas as normas dizendo que a partir da adolescência, aqui no caso brasileiro é 12 anos, o adolescente tem autonomia e direito à proteção. Então, ele tem direito à contracepção, caso ele tenha, né, relação sexual, e as prevenções também, independente da presença ou da autorização de pais ou responsáveis, porque é uma questão de saúde pública. Isso nós temos várias normas do Ministério e o protocolo apresentado, ele vai salientar isso para o serviço da Prefeitura de São Paulo. Então não há necessidade Não há necessidade, não há nem necessidade e o serviço de saúde tem que atendê-lo, porque é a forma de vincular ele rápido, ele ganha autonomia, ele ganha interlocução com esse profissional de saúde, confiança, vincula e adere a um monte de práticas preventivas que vai protegê-lo de uma série de riscos, né, de morbidades que a gente fala na área de saúde.
Olha só, Adalberto, como é importante, né? A sua dúvida faz com que muitos outros trabalhadores que nos acompanham agora tenham acesso, se atualizem, né? Ou quem não sabia, agora fica sabendo de questões como essa, viu? Obrigada. Vamos lá, que tem muitas outras questões aqui. Essa veio por telefone, final 4661. A pessoa pergunta qual é o papel do profissional de saúde na atenção de adolescentes. Já emenda um pouco o pé nessa questão, né? Então, eu diria que é fundamentalmente ser um profissional de saúde. Quer dizer, se você atende um homem adulto que tem relação sexual, quais os riscos que você vai protegê-lo em relação à saúde? Né? A mulher adulta também. Então, você vai fazer a mesma coisa com o adolescente. Você vai orientar o Papa Nicolau se for necessário, você vai fazer a contracepção, a prevenção de DST. Esse é o papel da saúde, é fornecer e embasar essa situação. E muitas vezes, né, se confunde o pessoal ser adolescente, né? Essa questão de você ficar verificando se você considera adequado ela ter relação sexual, se não considera, se a sua filha teria. É importante a gente entender, nós não somos pais e mães dessas meninas e meninos, nós não somos professores, nós somos profissionais de saúde. Eles já têm essa característica de vida e cabe a nós dar o suporte para que eles façam isso sem riscos. Da melhor né? forma. Da melhor forma. Então, valores pessoais, morais devem ser colocados de lado para que realmente a gente exerça a função de profissional de saúde. Agora a questão veio da Neide Costa. Ela quer saber se você pode falar um pouco sobre o processo histórico de mudança das políticas e programas que viam a mulher apenas como mãe e reprodutora para os dias de hoje. Mudou muita coisa? Mudou muita coisa, mudou. Eu diria assim, primeiro é importante lembrar que essa questão da gravidez na adolescência sempre existiu, né, gente? Se a gente for historicamente, vós, bisavós, trisavós, todas tinham filho com 13, 14 anos. A questão da época não era a gravidez na adolescência, era casar, ser de boa família, não ser mãe solteira, não é? Então, com o tempo, as políticas públicas começaram a intervir, primeiro vendo a mulher como gestante e a criança para redução da mortalidade infantil. E a mulher é vista basicamente nesse ângulo, né? E aí, com uma luta dos anos 80, luta de mulheres feministas, movimento de mulheres, foi conquistado outros aspectos da saúde da mulher, né? Que incluía a mulher fora desse âmbito reprodutivo. Então, não é que a gente quer que deixe de atender isso, mas ver a mulher como sexualmente ativa, como uma mulher que sofre violência, como uma mulher que tem outros problemas e tem direito, fundamentalmente, a planejar a sua família. Veja, ninguém tem cidadania se não planejar a sua família. E planejamento familiar, que era o carro-chefe, era você decidir quando e quantos filhos você quer ter. Então, você passa a ter a rédea da sua vida, até para decidir quando você vai trabalhar fora, quando você vai casar, e desvinculando, né, a sexualidade da maternidade. E aí, com tudo isso, entrou também, óbvio, né, a assistência ao climatério e adolescência, que são fases específicas da saúde da mulher. Então, hoje, a gente trabalha com o conceito de saúde sexual e reprodutiva, né? Nós temos saúde sexual de várias populações, mas na mulher, né, a gente pega todas as fases e tenta fazer essa integralidade de assistência, vendo ela como sujeito, como alguém que tem vontade, tem desejos e não apenas como um alvo de uma política pública que interessa ao Estado, como países que proíbem ou não proíbem alguma coisa. Olha só, tem mais gente querendo participar da nossa conversa. Tá ok, produção? Posso passar essa? Vamos lá. O Peter Xavier, ele é do Hospital do Servidor Público Municipal, mandou pra gente uma pergunta pelo WhatsApp. Ele quer saber o seguinte: os adolescentes não procuram serviços de saúde porque acham que isso é careta? Eu diria que eles não procuram porque nós temos, desde a década de 60, serviços que estão associados à gravidez, pré-natal e criança. Então, existia uma cultura que quem vai no serviço de saúde é a mãe ou a mãe grávida ou gestante.
né? Os homens, não é só os adolescentes que não vão no serviço de saúde, homens também não vão. Então a gente tem que refazer essa cultura. E como você faz essa cultura? Você tem que conquistar esse público para esse espaço. Agora, tem uma visão que é importante mudar também, fazer saúde não é só trazer no serviço, é ir à comunidade. Né? Então, se você tem um posto de saúde e uma escola do lado, você pode ir à escola fazer saúde, em vez de querer que 400 alunos venham no posto de saúde. Então, essa interlocução, né? Eu acho que até o programa de saúde da família, ele trouxe essa base. Vá onde os adolescentes estão e diga que você está no serviço, pode ir lá pegar a camisinha, que aquele médico é o que atende contraceptivos, o outro atende DSTs, aquele vai dar uma olhada se você se sentir mal, quer dizer, nós temos que fazer esse diálogo para que nessa geração talvez não ocorra, mas com o tempo vá se aproximando dessa população. E eles entendam, né, que o serviço de saúde é de todo mundo. Né? Porque o SUS é isso, é universal. Universal. É aquilo que a gente fala de extramuros, é o trabalho extramuros, sair das limitações, né, da UBS. Né? Não é levar a montanha a Maomé, né? Maomé vai à montanha, né? Então pega a sua malinha, pega a sua interlocução. Você tem sempre nos bairros o grupo de adolescente que é o do hip hop, do samba, o do grafite, aquele pessoal que se reúne na quadra, né? Várias escolas que estão precisando de gente para fazer parceria, porque muitas vezes as escolas não sabem lidar. Faça esse trabalho. Né? Isso está previsto no programa de saúde do adolescente, está escrito nas estratégias de prevenção de DST. Não é? Você tem que ter também uma linguagem mais facilitada, né? Porque isso também não adianta você falar aquela linguagem super técnica aí num formato chato de palestra que o adolescente não vai gostar. Você tem que sentar em roda, conversar mesmo, tirar dúvidas. Falar aloê não dá. Falar aloê não dá. Né? Olha, tem mais gente querendo participar da nossa conversa. Por SMS, final do telefone 4677, a pessoa pergunta quais são os riscos do uso do DIU na adolescência e se há médicos que contraindicam. Então, na verdade, as normas internacionais e nacionais não têm mais essa questão de ter uma diferenciação de estar usando o DIU na adolescência ou na vida adulta. O que o médico deve fazer? Ele deve fazer a avaliação, né, dessa vida reprodutiva, né, ver se tem alguma infecção, alguma coisa, e também, óbvio, da situação de parceria. Não é? Porque nós temos adolescentes de 17 anos que moram com maridos e já têm 2 filhos. Então, essa menina, ela tem um padrão de uma mulher adulta. Qual o problema dela usar DIU, né, por ter 17 anos? Nenhum. Né? Também caíram várias regras antigas que tinha. Então, hoje a gente sabe que mesmo que não tiver tido filho, pode colocar o DIU, não é? Que você tem essas restrições antigas, né? Hoje mudaram, né? Então, o DIU é um excelente método de alta eficácia. O que a gente precisa estar sempre lembrando, é óbvio, que tem que fazer a dupla proteção com preservativo. Né? Porque você tem meninas que aderem à pílula, tem outras que esquecem de tomar a pílula, então você indica a injeção, e tem outras que podem estar aptas a usar DIU, aí faz a avaliação, mas um preconceito inicial por ser adolescente não tem cabimento. Ok. Tá respondida a sua dúvida, colega? Que isso também está no aí. Protocolo. Ah, então, olha só, por isso que é importante ficar atentos também aos documentos, às referências, né, Regina? Caso tenha ficado ainda alguma questão para ser esclarecida, é só escrever novamente para a gente, ok? Olha só, quanta gente contribuindo com o programa de hoje, né? Se você ainda não participou dessa edição, eu quero te convidar para parar um minutinho agora, manda para cá a sua dúvida sobre o tema de hoje, sabe por quê? Uma única questão pode auxiliar muitos outros trabalhadores da saúde a terem acesso à mesma informação. Os contatos estão sempre na tela, disponíveis, a nossa equipe está preparada aqui esperando a sua mensagem. Então corre lá escrever para a gente que ainda dá tempo. Vamos lá, então, que tem mais perguntas aqui.
A dúvida agora é da Rosa Gadini. Qual a relação entre as crises da adolescência e gravidez nessa fase? A gente conversava um pouco a respeito disso antes do programa começar. Eu não gosto muito da palavra crise, porque eu acho que a gente tem crise a vida inteira, né? A gente tem e só mulher tem crise? Não é só meninas que têm crise, porque tem uma mania de psicologizar a menina e o menino não, né? Então, eu digo assim, todo mundo tem crise, a adolescência é aquela fase de transformação, busca de identidade, muita turma, mas eles são muito alegres também, falam de coisas gostosas, estão descobrindo o mundo, têm uma energia vital maravilhosa, né? Então, eu diria assim, qual é a grande crise, na realidade, em relação à gravidez na adolescência? Eles são inexperientes. As pesquisas têm mostrado que o que faz a mulher adquirir experiência de proteção é o tempo de relação sexual. Né? Então, se eu tenho relação sexual há 2 anos, há 3 anos, há 7, eu tenho experiência de controle, não é? E de me proteger, que uma menina que está tendo relação há 6 meses, 3 meses, não tem. Né? Por isso que nessa fase de mudança e aquisição de proteção é fundamental a orientação de adultos e, no caso, serviços de saúde disponibilizar esse método contraceptivo, porque não adianta informação. A gente culpabiliza muitas meninas dizendo assim, elas sabem que existe pílula, mas não usam. A questão não é saber, gente. Ela não ganha mesada, a maioria das meninas são de periferia, não é? Ela acha que na UBS só entra mulheres adultas, não é? Então, como que ela vai fazer para usar a pílula, a injeção, não sei o quê? É nós que vamos ensinar e convencer. A gente ensina tudo na vida, né? Ensinamos a prevenção da dengue, ensinamos a esquistossomose, a febre amarela no começo do século, por que não a prevenção da gravidez? Precisamos tirar esse tabu e trazer o âmbito da sexualidade para a saúde pública. Né? A questão da sexualidade só é privada na questão da que a pessoa faz, decide e gosta. Mas as questões de prevenção, saúde e sociedade, quem dá é o poder público. Isso é muito importante. E esse protocolo fala isso, né? Ele acabou de ser lançado para reforçar isso. Olha, é nossa obrigação, não é? Elas dependem do nosso serviço. Por isso a gente tem que estar atento. Tem que estar atento. Rosa, muito obrigada, viu, pelo envio da sua dúvida aqui hoje no Formação em Debate. Agora a Carla Almeida também quer saber o seguinte: por que é problema engravidar na adolescência? Então, você tem um problema, assim, você tem uma faixa de 10 a 14 anos que seria problema porque o organismo ainda está em fase de transformação, não é? Maturação. Agora, o problema é principalmente social, porque você sabe que no Brasil quem engravida mais na adolescência são meninas de periferia e lugares pobres. Então, ela vai ter que largar a escola, ter baixa escolaridade, portanto, ela vai ter um subtrabalho, baixa renda, não é? Vai iniciar, e se não houver uma instrução, ela vai engravidar de novo, né? A média, 2, 3 anos depois ela já tem. Então, ela chega com 25 anos, com a formação de menos de ensino médio, num país que a dificuldade de emprego é enorme, com 2 crianças demandando creche. Quer dizer, isso vai fazendo com que a classe baixa cada vez fique em desvantagem maior. Como é que ela vai concorrer no mercado de trabalho? Como é que ela vai ser autônoma? Como é que ela vai escolher um namorado legal? Não é? Como é que ela vai se organizar para um casamento? Quer dizer, tem uma série de coisas. E aí você tem problemas de saúde mental, ansiedade, eu não preciso nem falar. É uma bola de neve, não é? E nas periferias tem pouco serviço de assistência, né? Então ela fica uma mãe, dona de família, né? 1/4 dessas casas são mulheres sozinhas, sem a presença do parceiro, porque ele vai embora, não é? Nós tínhamos uma cultura que o homem não tem nada a ver com isso, né? Com a gravidez, e aí vai se reproduzindo a desigualdade e a pobreza. Não é necessário isso.
Não é? Então, os países que equilibraram suas sociedades, eles investiram para que as populações mais pobres tivessem mais acesso a recursos e serviços de saúde para poder adotar os comportamentos das classes médias e mais informadas. E não vai ser diferente na saúde reprodutiva. Não pode ser diferente, Não né? pode ser diferente. Elas têm o direito. É muito importante a gente entender. A mãe de classe média leva a filha no ginecologista. Né? A mãe de classe média, eventualmente, se a filha engravida, ela já dá um apartamento e um carro, se ela é classe média alta. Ou então, ela paga o aborto, veja bem. Né? E a menina pobre, não, ela arca com tudo sozinha, com uma mãe que tem menos que ela. Né? Então, é realmente muito assustador qualquer profissional de saúde pensar que a culpa é delas. Não é porque, é claro, você conhece a pessoa individualmente, sabe o jeito dela, mas tem que sempre se lembrar que no meio dela aquilo é até normal. Todo mundo engravida na adolescência, talvez seja a primeira, segunda geração da família que vai prevenir. Enquanto que as famílias mais abastadas já estão na quinta, sexta geração de prevenção. Hora de acordar, né? Hora de acordar. E a gente faz a diferença. Com certeza. Faz. Devemos fazer, né? Ah, sim. Eu sempre lembro da prevenção da AIDS, no começo que era um escândalo, né? Distribuir o preservativo. Hoje você tem do Acre ao Rio Grande do Sul preservativo em todos os serviços e a gente dá sim. De fácil acesso. De fácil acesso e faz diferença. Regina, a pessoa pergunta se a aparente liberalidade ou indiferença muitas vezes se contrapõe à moralidade rígida e punitiva da família. Por que isso acontece? Então, na verdade, a gente tem duas liberalidades. Uma é uma do consumismo, né? A indústria sabe que a propaganda da sexualidade, do sexo, né? Ela gera compra, né? Então, isso é incentivado na mídia, né? E dá essa impressão de liberalidade. E, historicamente, a gente tem um comportamento da família, principalmente em relação à menina, que é bastante conservador, de segurar a menina, né, e responsabilizar toda a questão da sexualidade e da gravidez na contenção feminina. Aí, com a autonomia da mulher, a conquista do ir e vir, do voto, etc., elas têm se projetado para fora de casa, então adquirindo a igualdade de condições e comportamentos que os meninos já tinham, porque a gente tinha uma sociedade que era bastante hipócrita. Ela incentivava a prática sexual dos meninos e queria evitar a das meninas, e isso não era coerente, né? Bom, são várias questões relacionadas a isso ainda que a gente vai abordar. Vamos ver qual será a próxima dúvida. Será que é a sua? Vamos conferir aqui? Essa também veio pelo WhatsApp, final 9227. Ainda hoje, para os adolescentes, os padrões sexuais impostos para meninos e meninas são diferentes? A gente vem aí dessa questão relacionada à família, à cultura, né? Da liberalidade. Isso também tem a ver com essas questões? Então, as meninas têm procurado a igualdade, né? Mas ainda culturalmente o Brasil é bastante machista, né? Você cobra o menino provar ser homem através da sexualidade e você acaba atribuindo coisas negativas à menina, né? Elas são discriminadas, elas são mal interpretadas. Isso acaba influenciando uma série de coisas. Por exemplo, uma menina levar a camisinha, né? A menina leva a camisinha, pode interpretar que ela é uma menina fácil, ou que ela tem vários parceiros. Sair de casa com a intenção de ter relação. E não entende que ela pode estar apenas se prevenindo. Então, a gente diz que todo esse preconceito, né, atrapalha o trabalho e o autocuidado da sexualidade. O Brasil é um país que a gente brinca, os meninos mentem a mais, para se dizer homens, e os homens e as meninas e mulheres mentem a menos, para mostrar que são de boa família. Quer dizer, né? É uma contradição. Olha, tem gente chegando para a nossa conversa dessa tarde, o pessoal mandando já dúvidas para a gente pelo WhatsApp, final do telefone 8523. A pessoa pergunta o seguinte: as preocupações com a gravidez na adolescência terminam com o parto? Não, né? Porque além de ter um cuidado maior, óbvio, da gestação e do parto, até para facilitar, essa menina ela está em aprendizado, ela não tem a condição de uma pessoa adulta. Ela também vai ter que ter toda uma orientação no cuidado com esse bebê,
né? No vínculo com esse bebê, na continuidade e respaldo, porque tem vacinação, tem uma série de questões alimentares, né? E dela mesma, né? Porque ela tem que continuar a vida dela. Então, como é que ela teria que ser orientada a ir para uma creche, para continuar o estudo, para manter o seu projeto de vida, porque senão essas questões, né, de falta de habilidade, tanto de si quanto do bebê, podem atrapalhar a vida dos dois e causar toda uma desestrutura familiar, que repercute socialmente e na saúde também. Óbvio. A gente comentou, inclusive, de manhã, né, que era como se fosse uma bola de neve tudo isso, né? Isso. Acaba influenciando não só a questão da saúde, a questão social, a educação, enfim. E normalmente é em cima da menina, né? O menino não fica grávido, ele não é mal visto, né? Então a sobrecarga é feminina e da família da menina, né? Nós temos até uma mudança de comportamento, vários pais participando, mas até anos atrás a própria legislação não protegia, né? Hoje você, por exemplo, tem que pagar a pensão, inclusive na gravidez. Então isso já é um avanço, porque vai vinculando essa paternidade ao cuidado, né? Só que dinheiro não garante, né? Tem que ter tempo, disposição, disponibilidade, saber cuidar. E claro, criança tem que ter muita paciência. Vamos lá que tem mais gente chegando para a nossa conversa. Mais uma dúvida agora pelo WhatsApp, final do telefone 2465. A pessoa quer saber qual a relação entre esse fenômeno e o espaço que vem sendo dado ao adolescente na sociedade contemporânea. Então, na verdade, foi o que eu falei, né? Você tem o espaço comercial, industrial, que é o interesse de adquirir esse novo comprador, uma sociedade de consumo, não é? Então as indústrias exploram isso com a propaganda, não é? Então coloca o adolescente como um consumidor, isso é muito ruim, não é? Porque ele almeja uma série de coisas que ele não tem condição, tudo aquilo é ilusório, e ao mesmo tempo você tem um espaço real. O adolescente de hoje, ele pode falar, ele pode ser ouvido, né? Então isso é um ganho positivo, né? Ele pode ser protegido, o Estado tem esse dever também, através das suas instituições, então a gente tem que sempre olhar o lado bom e o ruim, né? Porque não se esqueçam que antigamente você abafava a criança dos adolescentes, a gente sabe que dentro de várias famílias aconteciam coisas terríveis, né? E hoje a gente tem espaço para discutir esse tipo de problemas publicamente. Mais uma dúvida respondida. Olha, se ficou ainda alguma questão para esclarecer, pode escrever novamente para a gente, ok? O que a gente não quer aqui é que continue uma interrogação aí na cabeça, no dia a dia, na rotina de vocês. Combinado? Vamos lá então, pergunta na tela agora do Rodrigo Tavares. Ele diz o seguinte: é comum várias equipes relatarem a dificuldade de se fazer grupos de adolescentes, qualquer que seja a temática. Quais as suas orientações para que essas equipes possam ter mais sucesso com esses grupos? É a linguagem que a gente estava conversando há pouco? Também, ou não é só isso? Eu acho que são várias coisas. Primeiro é o profissional de saúde entender que as pessoas associam a unidade de saúde com crianças e gestantes, né? Então a gente precisaria agora ir à sociedade. E onde esses adolescentes estão? Na comunidade, no grupo de rua, na escola, não é? Ir, né? Não trazer a montanha a ele, não é? A gente precisa ir nos grupos, sair do espaço físico da unidade. E com essa ida, a gente acaba dizendo que a unidade está aberta e dialogando. E nesse diálogo tem que ser utilizada linguagens corriqueiras, não é? Você tem que ver, escutar, olhar, ouvir, ver as demandas, as preocupações deles, não é? Isso tudo vai aproximando, né? E sai daquela técnica rígida, né? Que a gente tem toda uma coisa para seguir, tem que trazer ele na unidade para encaixar ele como número, que é isso que o adolescente não quer ser. Ele não quer ser um número. Ele quer fazer parte, né? Ele quer ser um sujeito da sua própria vida. Ele está saindo da infância e está virando gente, com opção, não é? Opção de cultura, de música, de namorado, né? Então ele não vai ser massificado dessa forma, não nesse momento.
Rodrigo, espero que a gente possa ter contribuído aí com a sua questão, tá? Então, discuta com a sua equipe, se ainda houver dificuldade, enfim, se levantar mais outra dúvida aí, é só encaminhar pra gente, tá? Tem mais pessoas participando, também pelo WhatsApp final 8544. A pessoa questiona se é inerente ao desenvolvimento psicológico dessa fase, em que os adolescentes têm um pensamento mágico, fantasioso, achando que com eles nada irá acontecer. É porque eles têm pouca experiência. Primeiro tem a questão física, né? Eles têm hormônios do crescimento, hormônios sexuais. Eu brinco que isso dá uma bomba orgânica, né? De superexcitação, né? Tanto que eles são inquietos, muito energéticos. E isso dá uma sensação de proteção, porque eles têm muita energia. Ao mesmo tempo, ele tem pouca experiência negativa, não só na vida dele, porque ele tem uma vida curta, mas também ele não tem experiência conversando com outras famílias sociais, não é igual a um adulto. Então ele tende a achar muitas vezes que não vai acontecer com ele. E é isso que a gente tem que trazer no formato de dinâmicas de grupo, discussão, por exemplo, gravidez. A menina acha que não vai engravidar. É só conversar. Todos têm na rua, na própria rua, ou conhecem alguém que engravidou. Alguém na família. Então é só refazer a história, né? E mostrar, olha, tem gente TST, por exemplo, nesse bairro teve tantos casos, não precisa, óbvio, não pode dizer quem é, mas não é? Esse tipo de trazer mais concretamente, né, para a vivência é muito importante. E materiais teóricos acabam não sendo legais com o adolescente. A gente chama muita atenção para usar brincadeiras, dinâmicas de grupo, teatralização, música, não é? Materiais concretos, porque tudo isso aproxima vivencialmente esses temas dele. Chama atenção, né? Isso. Vamos lá que tem mais gente chegando para a nossa conversa. Final do telefone 7663, a pessoa mandou pelo WhatsApp. A pergunta é, as causas da gravidez na adolescência de décadas atrás continuam as mesmas nos dias de hoje? Na faixa etária adolescente em si, eu acredito que sim. Porque o que as pessoas precisam saber é que tem uma mudança hormonal, né? E essa mudança hormonal leva à atração e mudança comportamental, né? Entre meninos e meninas, e a vontade de encontro, etc. O que você teve por muitas décadas é a retenção da mulher em casa. Então você usava a estratégia de não deixar ela estudar, ela só podia sair na rua com o irmão ou com alguém cuidando, não é? Ela tinha que estudar em escola separada. Isso a gente não vai retomar, são estratégias que punem a mulher, não é? E agora que elas voltam a sair na rua, não é? Elas estão vivendo isso. Agora a gente tem sim uma faixa etária menor, que é de 10 mais ou menos a 13 anos, que a gestação aumentou. E isso está muito ligado ao desrespeito, acho que desrespeito até na educação masculina, de como olhar essa menina menor. Não é? Porque a gente sabe que não é só entre namorados, ou entre ficantes, ou entre adolescentes. Você tem muita violência sexual nas famílias, então ainda a mulher é vista, a menina é vista, a criança é vista como objeto de posse. Não é? E a sexualidade da mulher, porque nós temos um machismo grande, também é colocada à disposição do homem. Isso tem que ser reconstruído. A mulher tem direito ao corpo dela, a adolescente tem direito ao corpo dela, ela tem a hora, a vontade, o desejo, e é isso que ela tem que fazer. E não ser usada como objeto de consumo. De forma alguma, né? Olha como é importante o papel do profissional de saúde, né? Não só nas questões diretas relacionadas a isso, no contexto geral, tudo que a gente tem discutido aqui. Vamos para mais uma dúvida na tela. 8159, o final do telefone da pessoa que envia essa questão. Com tanta informação nos dias de hoje, pode-se dizer que o uso do preservativo é a primeira opção como método contraceptivo entre os adolescentes? Olha, as pesquisas mostram que é o método mais usado pelos adolescentes. Né? É o preservativo. A gente reclama, mas eles aderem mais ao preservativo. E o profissional de saúde deve, né, fazer essa orientação, porque ele é dupla proteção, né, da gravidez e das DST. E a gente sabe, infelizmente, que quando tende a uma relação que eles falam fixa, né?
E isso o adolescente não entende, porque às vezes 3 meses para ele é um tempão de namoro, porque ele é jovem, aí tende a mudança para a pílula. E isso é muito ruim, porque abandona o preservativo sem saber as DSTs e do exame de HIV, né? Então, a gente deve trabalhar sempre com a dupla proteção, né? Ou pílula e preservativo, ou preservativo com segurança, se essa pessoa fez essa adesão, e caso ele rompa, a contracepção de emergência. Olha, eu vou fazer uma pausa bem rápida na nossa conversa, Regina, porque eu tenho uma novidade incrível para contar para o pessoal que está nos assistindo. Olha só, tem programa novo chegando no canal Profissional. Pois é o Saúde em Cena, um espaço aberto para produções do cinema e da televisão, sempre com temas relevantes da área da saúde, para você, trabalhador do SUS. E logo na estreia, sabe o que vai ter? Você vai conferir a série Unidade Básica. Olha só um trechinho aí. Ela é exibida no canal Universal. O primeiro episódio vai ao ar no dia 10 de abril e vamos ter um novo capítulo a cada semana. Fique ligado na programação do canal Profissional, claro, e também nas nossas redes sociais, pois vamos divulgar aqui como vocês, trabalhadores da saúde, deverão participar ao longo da exibição da série. Você achou que era só assistir? A gente tem convites especiais para vocês a respeito dessa interação, ok? Então não vai perder, tá? Tá feito o convite. Bom, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, que ainda tem muitas outras dúvidas para a gente responder. Agora é a do Reginaldo Bergamo. Ele pergunta o seguinte: como falar sobre prevenção de gravidez na adolescência para grupos que têm como cultura local que a gravidez é sinônimo de status, de ascensão social? Isso é uma questão muito significativa. Você tem lugares entre a referência de mulheres e de adultas, né? Todas engravidaram na adolescência e a meta é ser mãe. Então, realmente, acaba sendo o caminho natural, né? O que nós, enquanto profissionais de saúde, a própria presença já dá uma mudança, porque elas estão conhecendo mulheres trabalhadoras que não engravidaram na adolescência. Eles estão conhecendo homens trabalhadores da saúde que não engravidaram ninguém na adolescência, que fizeram cursos, tiveram uma profissão. Então, é esse tipo de estímulo e conversa que a gente tem que fazer. Discutir com eles quais planos de vida, quais trajetórias eles podem querer, né, construir e qual o caminho dessa trajetória, mostrando como essa gravidez acaba prejudicando ou interrompendo ou impedindo totalmente esse plano, né? E aí entrar com a questão das contracepções para mostrar que elas são o grande aliado, né, para esse planejamento de vida. Né? Porque é só contar, né? Nossas bisavós tinham 7 filhos, 8 filhos. Não é? Como é que dá conta de fazer um monte de coisa com esse filho hoje na sociedade? Né? Com essa quantidade. Então, vai mostrar da mesma forma, olha, a gente começou, eu uso método, todo mundo usa método, senão a gente não estaria aqui fazendo todas essas atividades. Então, essa conversa honesta, não é? Para os adolescentes e colocando a gente como igual, porque a gente faz isso também. Né? Eu não gosto muito quando fica aquela conversa, os adolescentes isso e eu sou outra pessoa. Não, eu acho que a gente tem que mostrar, né, que é um desenvolvimento da vida das pessoas. Né? Pena que tem o tabu que atrapalha a falar da prevenção. Então, a gente, como agente público, tem que fazer essa introdução temática, né, da contracepção e da necessidade, porque naquele lugar eles estão muito atrasados em relação ao controle. Tem outra visão, né? Isso. Olha, tem uma pergunta chegando agora da enfermeira Tatiana, da UBS Boni 2, ela mandou para a gente pelo WhatsApp, e ela reforça essa questão das estratégias para conseguir a adesão dos adolescentes aos grupos nas unidades de saúde. Quais estratégias você indicaria para eles terem essa maior adesão dos adolescentes? Então, novamente, sair da unidade, fazer alguns grupos fora, para dar essa coisa de como é, né? Que esse diálogo está aberto, essa porta está aberta, preparar muito bem o pessoal da recepção para acolher esses adolescentes, utilizar uma linguagem fácil, não precisa ser vulgar, mas simples, cotidiana, não técnica, sentar em roda, ouvir adolescentes,
fornecer os preservativos, deixar eles saírem com materiais para mostrar, tudo isso é muito importante. Olha, Tatiana, espero que a gente tenha auxiliado aí, de repente, a dar algumas luzes, algumas ideias. Se ficou ainda alguma questão, pode escrever novamente pra gente, tá? Ainda dá tempo. Se não der tempo de responder durante o programa, a gente encaminha, a Regina responde pra você depois, ok? Obrigado, pessoal do OBS Boni 2 aí, participando do Formação em Debate. É isso aí, gente. Então, bora escrever mais pra gente, tá bom? Vamos lá que tem mais perguntas aqui. 1562, o final do telefone. O que o profissional de saúde deve fazer quando pensa ser necessário um acompanhante na sala de exame, mas sabendo que não pode exigir isso do adolescente? Isso é fundamental, né? Alguns médicos ginecologistas querem fazer o exame clínico, né? Com uma acompanhante. Então, isso não pode ser requisitado do adolescente, não pode ser exigido que ele traga alguém. Isso é um problema do serviço, da organização do serviço. Então, tem que ser um acordo entre a própria equipe que tem um auxiliar, alguém, para entrar nesse momento. Até porque no protocolo da prefeitura isso não é necessário. É uma conduta pessoal de demanda que eles têm enquanto ginecologistas. Não é? E você não pode condicionar o atendimento do adolescente a essa questão. Não é? Então é importante que ele combine com a equipe para ter essa pessoa, até porque essa quantidade de adolescentes num dia não é tão grande assim para a pessoa não poder... Que vai atrapalhar o fluxo da unidade. Né? E fazendo um bom atendimento, a gente sempre diz, né? Vai reduzir depois no pré-natal. Então as equipes que estão se ocupando, atendendo o pré-natal, elas vão passar na ginecologia e contracepção seu tempo, né, melhorando a qualidade de vida de todo mundo. Né? Bom, vamos lá. Aproveitando essa pergunta agora, é interessante, eu não sei o que disse um protocolo, o que diz o protocolo a respeito disso, mas quando, por exemplo, existe essa conversa, esse diálogo entre a equipe, para que um outro profissional acompanhe, no caso de um exame, algo necessário, é preciso informar ao adolescente que vai ser examinado, por que a presença desse outro profissional ali? Olha, é interessante comentar. O protocolo acabou de ser feito, ele tem o objetivo de salientar a autonomia do adolescente para poder realizar exames, fazer tratamentos, receber contraceptivos e prevenção de DST/AIDS. E ele diz que esse adolescente não tem que ser condicionado a nenhuma autorização. Ele tem uma vida sexual de risco. Simplesmente porque ele tem relação, assim como os adultos. Então, ele tem que ser abraçado pela rede de saúde e apoiado. Né? Agora, é claro, você está numa consulta e vai fazer um exame clínico, você comenta o que você vai fazer. É bom sempre a gente falar os procedimentos, o diálogo, né? Porque tem médicos ou profissionais que nem olham nos olhos das pessoas, né? Mas a gente fala o diálogo, o olhar, né? E se entrar alguém falar, ele vai estar acompanhando o seu exame, né? É um protocolo, é um praxe. É uma coisa desse serviço, aí ele vai entender. Ótimo, vamos lá então. Tem mais dúvidas aqui chegando, olha só o pessoal participando pelo WhatsApp. Final do telefone 8932, a pessoa pergunta o seguinte: a adolescente que expressa o desejo de ser mãe, é um desejo verdadeiro? Não sei nem se há como medir isso, né? O que explica isso nessa fase da vida? Então, depende da idade, né? Mas, no geral, tem uma fantasia, não é? De você ter, primeiro, porque ela olha, né? Que criança é uma coisa muito energética, dá muita atenção, e eles são afetivos, crianças são afetivas, né? Então, sempre que chega um bebê em algum lugar, todo mundo se mobiliza, ela sente que ela tendo aquilo na vida dela, ela pode ter mais valor também. Não só valor porque a criança dará atenção para ela, mas um valor social, porque a sociedade passa a se dirigir a ela como uma mulher mãe, adulta, que é muito importante na sociedade brasileira. Então, ela tem essa fantasia. Agora, o que ela não vê são os encargos dessa fantasia, o não é? Disso, isso, né, que tem o estudo, vai ter que lavar roupa, vai ter que ter dinheiro para comida, o bebê chora e ele dá trabalho, tem hora que você está cansada, mas ele vai continuar querendo atenção. Então, ela tem que ter uma dosagem do lado bom e ruim. Não é? E aí ela vai dizer assim, olha, não é que você não vai ser, programe esse momento para melhores condições, porque aí você vai ser.
Se realmente uma mulher quer ser mãe, é isso que a gente faz. Seja mãe, mas escolha o melhor momento possível. Cabe orientar, então, Isso, essa adolescente, então é uma né? orientação. Vamos lá, então, que a gente ainda tem mais coisas, mais dúvidas para responder. 3094, ao final desse telefone, a pessoa não se identificou, mas ela pergunta o seguinte, olha, em casos de teste positivo para HIV, o adolescente poderá receber o resultado e aconselhamento sozinho, sem a presença de um responsável? Então, ele pode, porque ele pode fazer a testagem, inclusive os testes são rápidos hoje, e você pode pegar o resultado logo depois. O que é importante é, por ele ser adolescente, estar nessa situação de maior vulnerabilidade, seria muito importante o profissional, nesse aconselhamento, fazer um vínculo com ele e tentar mostrar para ele que é muito importante que a família seja comunicada. Né? Porque isso vai ajudar ele a aderir a uma série de procedimentos. E isso não quer dizer que ele vai topar na hora, não é? Isso é importante a gente saber. Às vezes ele não vai querer no momento, porque talvez ele tenha medo que a família descubra que ele é gay, ou descubra que ele tem relação, ou descubra sei lá o quê, entendeu? Então, é importante que esse vínculo seja mantido e seja sempre feita essa negociação, porque o que a gente sente? O adolescente normalmente não quer falar com a família porque tem medo. E quando você não se coloca como um dedo duro, mas alguém ao lado dele, que com o tempo vai mostrando para ele as vantagens disso, ele adere e junta e faz uma equipe com você. Sem aquela relação de acusação. Isso, e denúncia, porque isso vai fazer ele te odiar, não é? Então isso é importante. A gente fala, todos os procedimentos são autônomos, você só recorre à família em caso de risco de vida, internação hospitalar ou cirurgias. Mas todos os outros momentos você tem que colocar que você está do lado, não é? E que é importante que esse vínculo com a família seja feito. E claro, você só vai fazer isso na hora que ele der autorização junto com você. Bom, vamos lá. Olha só, agora o pessoal do BS Boni, o assistente social Rafael. Ô, Rafael, obrigado também por escrever para a gente aqui no Formação em Debate, viu? Ele questiona se existe algum tipo de capacitação para dar suporte aos profissionais, para trabalhar com os adolescentes atualmente nas unidades. Então, a capacitação dessas orientações do protocolo, a gente tem feito turmas e atualizado. Por exemplo, eu já fiz vários grupos, a prefeitura pretende fazer mais no segundo semestre e tal. A dificuldade é você ter capacitações que façam o trabalho de grupo, porque a gente consegue, às vezes, mandar materiais, etc., mas o trabalho de grupo é muita gente na rede para a gente capacitar. Então, é importante que as pessoas saibam que, mais do que capacitar, é ele sentar com o grupo e perguntar o que eles querem saber, porque isso já é uma dinâmica. A gente faz muito assim, não quer falar, faz uma caixinha, todo mundo bota as dúvidas e o profissional de saúde vai puxando e respondendo. Olha aí a sugestão, Se ele for hein? sincero, não é? E eles notarem que a orientação, né, não tem o objetivo de vigiar, de moralizar, de condenar, mas apenas é uma orientação de cuidado, de dica, ele vincula e gosta. E pode vir mais vezes, pode contar para um amigo. Né? E é óbvio, se você tiver o material, um álbum seriado ou a camisinha para ele manusear, mostrar os métodos, não é? Não é nada tão sofisticado, é ser simples como se você estivesse conversando. Não é? Mas entender que essa conversa tem que ser de igual. Não é? Não pode ser uma palestra, uma coisa repressora, não é? Uma coisa que intimide, porque primeiro que isso é chato. Né? Segundo, que ele não vai se sentir à vontade para perguntar. E nada que pareça uma aula. Isso, né? porque ele já tem essa dificuldade, já tem né? isso no dia a dia, As meninas é muito comum, elas quando vão, elas já vão em grupo para se sentir forte, para conseguir. Né? Ela vira para mim, eu só vou se for, né? Então elas entram abraçadinhas, né? Então isso é importante, a gente sentir que ele ainda não tem aquela identidade, até eles são até prepotentes na fala. Não é? Isso é comum nos adolescentes, porque ele se sente tão inseguro que ele precisa ser prepotente na fala para fingir que não é inseguro. Não é? Então a gente dá um desconto, porque sabe, né? Senão ele não estaria falando daquele jeito. Viu só, Rafael, anotou as dicas aí da Regina?
Ó, o pessoal que está sintonizado aí, acompanhando o Formação em Debate, ela deu algumas dicas agora, e eu vou dar mais uma. Rafael, a gente fez há alguns meses um programa sobre a questão dos grupos, manejo de grupos, com a Mônica Oliveira. Então, tá no nosso canal no YouTube. Se você quiser assistir também, pode ser que possa auxiliar, dar alguma outra sugestão. É um pouco mais amplo, mas vai ajudar a pensar essa questão dos grupos, como montar, o que manter, por quanto tempo. Pode ser que seja útil também, ok? Qualquer coisa pode escrever pra gente novamente. E tem uma outra dica, Kellen, que é nunca expor o adolescente. Então ele pergunta, conta a história dele, ou então ele fala, eu tenho um amigo, eu tenho um vizinho, eu conheço alguém. Mesmo que a gente perceber que é dele que ele está falando, ou ele falar dele, a gente, quando dá a resposta e explica, fala no geral. Tem gente que... porque senão parece uma prescrição, parece uma condenação, entendeu? Então nunca expor, isso é fundamental. Porque a sexualidade é uma coisa muito íntima, né? Com certeza. Tá? Foram inúmeras dúvidas esclarecidas e assim encerramos mais uma edição do Formação em Debate. Regina, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Kellen, eu queria agradecer a equipe do programa, foi ótimo. Que bom, é sempre bom conversar, né? O Formação em Debate fica por aqui e a gente volta a se encontrar no próximo programa.